Você já deve conhecer algum dos arcanos maiores mais famosos, como o Louco, o Mago, a Imperatriz, o Diabo, o Mundo. Mas você sabia que se você seguir a ordem deles, a ordem numérica, a gente consegue montar uma história? Essa história ela é chamada da Jornada do Louco ou a Jornada do Herói, e é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal e já deixar o like, senão você vai esquecer que eu sei. Vamos lá? Bom, então seguindo a ordem numérica dos arcanos maiores do tarô, a gente vai ter uma historinha dessa jornada que o louco percorre durante a vida dele. E essa história ela é um ciclo que vai se repetindo durante toda a nossa vida e a gente consegue identificar todas essas situações em momentos que a gente já viveu antes, está vivendo agora e que também vamos viver no futuro. Então eu vou explicar aqui para vocês cada etapa dessa história por cada um dos arcanos e vocês vão entender a história completa toda. Então tudo começa com o arcano o Louco. Ele é livre, leve, solto, ele tá cheio aí de vontade de conhecer o mundo, ele não tem medo, ele também não tem noção ainda das capacidades que ele tem. Então é como se fosse uma criança aí para descobrir tudo o que tem de novo pelo mundo. Tudo é novo para ele, ele quer se jogar, se descobrir, só que ele também não tem noção das coisas ruins e nem de toda a capacidade dele. Quando ele chega no Mago, o mago é a consciência, então ele tem noção do poder pessoal dele, da motivação, da ação, e ele não vai deixar nada para depois, até porque ele ainda continua sendo louco, cheio de vontade de conhecer as coisas. Ele tem ali na mesa dele várias ferramentas que vão ajudar ele durante essa jornada, então ele vai colocando em prática todas as ideias que vêm na cabeça dele. Quando ele chega na Imperatriz, a Imperatriz traz aquele lado mais emocional, aquele lado mais contido, e que ele passa a observar mais e falar menos, observar mais e agir menos. Então é um lado mais obscuro, digamos assim, e não é obscuro de forma negativa não, é uma forma muito positiva, porque a gente sabe também que muitas vezes a gente tem que pensar e observar antes de falar. Já a Imperatriz, porque ela ensina para ele, então, é de toda a criatividade, tudo de belo que tem na natureza também, e aquele carinho de mãe que a gente conhece muito bem. Quando chega no Imperador, já é uma figura paterna e tem aquela coisa um pouco mais firme, digamos assim, que ela pode até ser puxada para um lado sim mais negativo, de impor as coisas, mas ele mostra pro louco que as coisas precisam ser organizadas, que precisa ter toda aquela vontade, toda aquela criatividade que ele foi aprendendo com os outros arcanos, que agora tudo precisa ser planejado para que seja colocado em ação depois. Depois, com o Hierofante, ele vai aprendendo então a conexão espiritual, a conexão com o divino. E o Hierofante representa também um grande mestre espiritual. E isso também é quando ele e a gente conhece a religião e conhece algumas práticas espirituais. Então são coisas que têm regras determinadas e a gente passa a aprender mais sobre aquilo, além de toda aquela conexão espiritual. Nos enamorados, a gente tem os momentos de escolha, quando a gente passa a escolher aquilo que a gente realmente ama, aquilo que a gente realmente quer, e não o que é determinado como bom ou como certo pelas outras pessoas, assim, quando você segue pelo seu coração. Além disso, é um pouco mais sobre a experiência e contato com outras pessoas. O carro vem mostrando, então, toda aquela vontade de fazer as coisas, todo aquele impulso também de fazer as coisas, né? Então ele vem trazendo toda aquela experiência desde o mago até agora, e tudo aquilo vai tornando ele forte, e ele quer conquistar mais e mais, e agora ele quer ir mais rápido e conquistar mais coisas e ter mais sucesso, mais vitória e ser reconhecido por tudo aquilo. Mas com a força ele vai aprendendo também que ele não pode sair atropelando os outros, não pode sair gritando, não pode sair correndo, e que a gente não pode meter também os pés pelas mãos. Então que as coisas têm que ser tudo na velocidade certa. E a força mostra também todo aquele controle, então, desse impulso, dessa emoção, que deve ser também um pouco contida pra gente não ter essa natureza do leão aqui, que ela é muito selvagem. E com o eremita, ele vai aprendendo então a fazer o seu caminho mais sozinho,
sozinho, mais solitário, a conhecer um pouco mais sobre a voz interior, a luz interior dele também, e se conhecendo melhor. Ele já tá aqui como uma pessoa um pouco mais velha, mais experiente, então ele tem mais vivência agora, mas ele continua a caminhada dele sozinho. Ele não desistiu dos objetivos dele, começou a deixar algumas coisas para trás, mas continua seguindo em frente. A roda da fortuna, ela vem mostrar que, por mais que você planeje as coisas, mesmo com tudo aquilo que ele aprendeu com o imperador, com o hierofante e o controle emocional ali também da carta da força, ao ouvir a voz interior dele, muitas coisas estão fora do controle dele, e as coisas simplesmente acontecem e causam grandes reviravoltas do nada na nossa vida, e ele vai aprendendo também que em alguns momentos a gente tá na parte de cima da roda e é tudo ótimo, maravilhoso, em outros momentos você tá na parte de baixo, que são momentos difíceis e que você tem que encontrar ali vontade, forças para subir a roda de novo, e é isso que vai fazendo a nossa vida. A roda da fortuna, ela marca a metade dessa jornada do louco, que são as experiências terrenas dele, de conhecer as outras pessoas, de conhecer a natureza, conhecer os elementos, conhecer a força das outras pessoas, a comunicação e tudo que ele pode conquistar. A segunda parte, ela já fala um pouco mais de uma conexão espiritual. Quando o louco encontra a justiça, ele vai descobrindo que as ações dele têm consequências, que podem ser boas, podem ser ruins, e ele vai aprendendo com tudo isso. Ele também aprende que certos acontecimentos na nossa vida que são repetitivos, eles vão acontecendo porque são karmas, e a gente tem que passar por essas situações até que a gente aprenda e passe por isso de outra forma. Aprenda a lidar com aquela situação da forma correta. O enforcado ou pendurado também é um momento desconfortável que mostra que essas situações também estão fora do controle dele. Tudo aquilo que veio desde a roda da fortuna vem mostrando que são coisas fora do controle dele, que ele precisa analisar as coisas por outra situação, por outra perspectiva, que muitas vezes ele tem que se sacrificar por alguma coisa para conquistar aquilo que ele quer, além de ver as situações por outra perspectiva. A morte vem mostrando para ele que tudo é passageiro, mas não vejam a morte como algo negativo. A morte vem aqui para mostrar que tudo tem o seu tempo, que certas coisas vão acabando durante a nossa vida, são ciclos, são pessoas, coisas e situações que fecham ciclos na nossa vida, mas não necessariamente a nossa vida termina ali, mas aquela coisa acabou naquele momento. Então muitos ciclos vão passando durante a nossa vida, muitas pessoas, muitas situações, e tudo isso são aprendizados que a gente vai levando. Quando ele encontra a temperança, ela vai mostrar para ele essa conexão com o divino, né? Principalmente se aquele sacrifício feito lá no pendurado foi um sacrifício válido. E vai mostrar também que tudo tem o seu tempo. Muitas vezes a gente quer conquistar aquele nosso objetivo mais rápido, no nosso tempo, e a gente sabe que existe um tempo do universo, um tempo de Deus, que a gente não consegue controlar, que está fora do nosso alcance. Então essa carta vem mostrar para ele justamente isso. Tudo tem o tempo certo de acontecer, e mostrar o equilíbrio também entre o consciente e o inconsciente. Quando ele chega no diabo, esse é um arcano que mostra para ele que tudo que tem luz também tem sombra, e a sombra não necessariamente é negativa, porque você não tem sombra se você não tem luz, certo? Então a gente precisa aprender a trabalhar com o nosso lado mais sombrio, que todos nós temos, e a gente não pode deixar o nosso lado sombra tomar conta da gente, e não é ignorando o nosso lado sombra que a gente vai aprender com ele. E aqui nas sombras a gente tem os nossos vícios, a gente tem coisas, pessoas, situações que a gente acha também que estão ajudando quando na verdade não estão, e muitas vezes a gente se decepciona. O que marca toda essa decepção é a carta da torre, o arcano da torre, que mostra que aquilo que o louco construiu e que não era verdadeiro foi derrubado, não existe mais. E a partir desse momento ele precisa se reconstruir. E a estrela vem trazendo para ele essa força de não deixar de acreditar nos sonhos dele, de mostrar que ele é capaz de recolher cada caquinho de vidro que ele foi destruído ali, para que ele possa recomeçar de forma pura, limpa e acreditando novamente, sem esquecer as experiências anteriores. A carta da lua vem falando da noite, que fala muito da nossa mente, principalmente
principalmente em situações tão pesadas como essa, que a gente começa a ficar confuso, a gente não sabe mais o que é certo, a gente não sabe mais em quem confiar. E o louco tava nessa situação de não saber em quem acreditar, em quem confiar, por onde seguir. A noite é representada por toda essa situação, onde a gente não tem certeza do caminho qual seguir, mas que a gente deve seguir a nossa intuição. O sol vem lembrar sempre que depois da tempestade vem a bonança. Então sempre depois da noite, o sol vai nascer, o sol vai clarear, as coisas vão iluminar, ele vai ter o sucesso de novo, ele vai encontrar aquilo que ele busca, ele vai conseguir manter a caminhada dele. Nem tudo foi perdido, ele tem ainda muito poder pessoal, ele deve ainda acreditar muito nele e seguir em frente, porque ele tem sucesso, ele vai conseguir. Quando ele chega no julgamento, é um momento também de conexão divina, mas que mostra e pede para ele que ele vá deixando para trás tudo aquilo que já não serve mais, porque a jornada tá chegando ao fim, essa fase que ele tá passando tá chegando ao fim. Então o que não serve mais tem que ficar para trás, que ele não deixou para trás lá na carta da morte, por exemplo, que ficou apegado, ou toda essa situação do diabo e da torre, que ele ainda não largou, deve ser largado agora para recomeçar, porque depois disso tudo tem a carta do mundo, o arcano do sucesso, o arcano, o melhor arcano que a gente tem em todo o tarô. Isso mostra o recomeço da jornada. A vida dele não acaba aqui, ele vai continuar em busca dos objetivos dele, agora por outro caminho, ele tem novos objetivos, ele quer conquistar novas coisas, assim como você, quando você atinge um dos seus objetivos, você tem outras coisas para conquistar, então a sua jornada começa de novo, e é isso que representa a jornada do louco. Eu tenho certeza que você já passou na sua vida por todos esses momentos, pelo menos uma única vez, e certamente não é a primeira, sejam momentos bons ou ruins. Esses momentos estão sempre na nossa vida, por isso que os arcanos sempre representam momentos que a gente já passou, principalmente esses arcanos maiores, que representam grandes lições da nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a jornada do louco e se encantado ainda mais pelo tarô, pela magia que é a conexão com essas cartas. E que se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe um comentário aqui pra mim, vamos conversar, me diz o que vocês acharam e a gente conversa aqui embaixo, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo, e se lá no começo do vídeo você esqueceu de deixar o like pra mim, deixa o like agora, tá bom? Um beijo!